Bom dia a todos que estão aí online para essa aula de hoje de hidrologia, né? É a turma AGR 181. Eu já estou gravando a aula, que vai ficar disponível para vocês depois no YouTube, né? Posteriormente, essa semana ainda, né? Talvez amanhã, tem que ver quando vai dar para colocar lá. Então, nós temos aí 12 pessoas online e vamos iniciar a aula e aí, à medida que as pessoas forem chegando, elas vão entrando na sala aí. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí. Eu vou começar aqui, então. Eu vou, aqui no caso, compartilhar a tela, né? E pedindo, né? Na verdade, lembrando aí vocês e os colegas, né? Para poder, né, participarem das aulas, assistirem às aulas. Se não der para assistir a aula ao vivo, para que vocês possam depois no link lá no YouTube assistir lá a aula, né? Eu tenho visto que praticamente quase ninguém está participando das aulas, pelo menos não está assistindo às aulas gravadas, né? As aulas online não, tem que estar tendo uma boa participação, razoável, né? Participação razoável. Mas as aulas que estão gravadas, pouca gente está assistindo, né? Então, assim, vamos aproveitar essa oportunidade, porque em pouco tempo, pelo que eu andei lendo, né, não vai ser mais possível essa disponibilização de aulas depois aí. Vai ficar mais restrito, né? Então, aí vai ficar difícil, né, quem perder a aula poder recuperar isso depois, né? Então, vamos procurar usar essa chance, essa oportunidade para poder conseguir, né, acompanhar aí o conteúdo da disciplina. Nós estamos com 13 pessoas online, né? Outras pessoas devem vir aí, devem chegar em pouco tempo aí. Bom, vamos então aqui para a nossa apresentação. Já estou compartilhando a tela. Eu já entrei na página da disciplina, né? Então está aqui, hidrologia, turma de agronomia. Então vamos entrar lá. Vocês estão me ouvindo bem e vendo também? Está tudo certo? Ok, sim. Beleza? Obrigado, Vinícius, pela resposta aí. Então tá. Vamos começar aqui então, né? Então veja só, nós temos aqui a página da disciplina, né? E nós estamos aqui embaixo, né? Tivemos a quinta semana. Teve aqui um artigo para envio, né? Cachoeira das Pombas. Deixa eu ver se o pessoal enviou, como que é. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, não, aqui é o artigo, né? Aqui é o artigo. Envio de resenhas do artigo sobre a Cachoeira das Pombas. Vamos ver se foi enviado aqui, né? Vamos ver aqui. 31 pessoas enviaram, né? Das 40 que estão cadastradas, pelo menos pelo que a secretaria enviou. A videoaula de hidrologia, né, da quinta semana. Sexta semana, exercício de hidrologia, fazer e enviar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Das 40 pessoas, 18 mandaram, né? Vocês têm até dia 16, até hoje, né? Vocês têm até o dia de hoje, até as 23h59. Não deixe para entregar no final, porque se der algum erro lá, algum problema de envio, eu não vou fazer nada, tá? Vocês têm até as 23h59 de hoje. Então, não deixe para entregar 23h59, né? Aconteceu aí, não sei se foi com essa turma ou com uma outra, um aluno reclamando que falou que foi enviar, faltava 5 minutos e deu problema, não pôde enviar. Então,
deixou para a última hora, aí é responsabilidade de vocês, né? Vocês têm aí mais 16 horas e 21 minutos para enviar. Então, vamos enviar aí com antecedência, né? Já deveria ter enviado, mas tem ainda até mais 16 horas. Procura não enviar em cima da hora, volto a dizer. Bom, aí tem, né? Deixa eu ver aqui. Precipitação, polígonos de Thyssen. Vamos ver aqui. Tá, tem esse arquivo aqui. O que mais aqui? Videoaula, classificação de Orton. Classificação de Orton, deixa eu ver. Tá aqui, né? Classificação de Orton, né? Não precisa enviar por enquanto. Eu deixei para vocês fazerem, né? Essa classificação de Orton aí, ó. Com os cursos d'água, né? Com os afluentes. Você já deve estar fazendo aí, né? Eu coloquei que não precisa enviar por enquanto essa atividade aí. Aula de hidrologia da semana. E aí vem a 7ª semana, que é essa semana que é hoje, né? É o dia de hoje, a semana, dia 16 de setembro, que é o dia de hoje. Bom, nós paramos na aula passada, né? Nós estamos falando de precipitação média, né? Precipitação média nas bacias hidrográficas. Então, nós vamos continuar, né? Nós vamos continuar com esse assunto, precipitação média, e eu vou tentar explicar para vocês aqui o polígono de Thyssen, como é que faz, né? Esse tema normalmente não, presencialmente eu dou essa aula no laboratório, numa sala de desenho, né? Sala de desenho, para vocês poderem fazer. Então, eu vou tentar explicar alguma coisa aqui que, na verdade, a forma ideal seria presencialmente, né? Eu teria que estar perto de vocês para explicar passo a passo como é que se faz, como que se desenham esses polígonos. Eu vou tentar explicar aqui, vou ver se vai dar certo, né? Se não der certo, nós vamos tentar de uma outra forma, mas, a princípio, nós vamos tentar dessa maneira que eu bolei aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui como fazer os polígonos, né? Nós falamos que os polígonos de Thyssen, eles são uma metodologia utilizada para poder você calcular a precipitação média numa bacia hidrográfica, né? Precipitação média na bacia hidrográfica. Nós temos o método da média aritmética, que é um método mais simples, um método mais vamos dizer, um método bem mais modesto, né? Mais simples, para você calcular a precipitação média. Ele não é tão preciso, né? O método da média aritmética, ele não é tão preciso. Simplesmente você faz o quê? Você pega a precipitação de cada posto, soma e divide pelo número de postos. É uma média aritmética, né? Então, ele não é tão preciso. Já o método do Thyssen, o polígono de Thyssen, ele é uma média ponderada, né? Ele leva em conta a área de influência de cada posto e a precipitação média de cada posto. Então, vamos lá. Como fazer os polígonos? Vamos ver qual arquivo que é esse aqui. Como se fazer os polígonos. Tá. Então, tem um arquivo aqui que ele explica, né? Vamos ver aqui. Estimativas, né? Precipitação média sobre bacia hidrográfica. Então, ele fala o seguinte, ó, para calcular a precipitação média de uma superfície qualquer, é necessário utilizar para calcular a precipitação média de uma superfície qualquer, é necessário utilizar as observações dos postos dentro dessa superfície e nas suas vizinhanças.
existem situações, né, que a gente pega também dados de postos pluviométricos adjacentes, né? Postos pluviométricos próximos à bacia. Existem 3 métodos para o cálculo da chuva média. Método da média aritmética, né? Método da média aritmética, método de Thyssen e método das isoietas. Tá? Então, método da média aritmética, método de Thyssen e método das isoietas. Os polígonos de Thyssen são áreas de domínio de um posto pluviométrico. Considera-se que no interior dessas áreas, a altura pluviométrica é a mesma do respectivo posto. Então, se eu meço, se eu delimito a área de influência do posto, significa que, dentro daquela área de influência do posto, todos os pontos que estão dentro daquela área têm a mesma precipitação do posto, né? Considera-se isso. Então, eu delimitei a área, né? Delimitei a área de influência. Dentro daquela área, todos os pontos que estão dentro daquela área têm a mesma precipitação. Então, como que a gente faz? Vamos prestar atenção agora aí, para a gente poder entender como é que faz esse desenho, né? Eu vou mostrar aqui o início, depois tem um exemplozinho, e aí eu mostro para vocês. Como que a gente faz? Eu tenho aqui os postos pluviométricos. Tenho aqui o posto A, o posto B e o posto C. Tá? Posto A, posto B e posto C. Tá certo? Como que eu faço? 2 postos adjacentes são ligados por um segmento de reta. Então, por exemplo, eu ligo o posto A ao posto B por uma reta tracejada aqui, ó. Uma linha tracejada, né? Essa linha tracejada aqui, ó, eu vou unir os postos A e posto B. Posto A e posto B estão unidos. Por essa linha, né? Eu vou unir os 2 postos aqui. Aí, depois que eu uni os 2 postos, o posto A com o posto B, o posto B com o posto C e o posto C com o posto A, faltou aqui o posto C com o posto A, vou unir esses postos por uma linha tracejada, eu vou traçar a mediatriz desse segmento de reta. O que é mediatriz? A mediatriz é uma linha que corta um segmento de reta ao meio perpendicularmente. Tá? Então, por exemplo, tem essa linha aqui, ó, mediatriz de AB. Essa mediatriz de AB significa o quê? Mediatriz de AB. Significa que eu vou ter uma linha que vai cortar a linha tracejada que vai de A até B ao meio, vai cortar ao meio, de forma perpendicular. Então, aqui é 90 graus, né? Então, como que eu faria isso lá na sala de desenho? Eu usaria o esquadro, né? 2 esquadros, colocaria um esquadro em cima da linha tracejada e um esquadro formando 90 graus com essa linha, no meio do caminho, né? Vamos dizer que do posto A ao posto B, que essa linha tracejada tenha 10 centímetros. Eu pegaria aqui com 5 centímetros e traçaria essa linha perpendicular à linha tracejada. Estão entendendo por enquanto, gente? Vamos tentar entender por enquanto. Está tranquilo? Por enquanto? Passa. Tá, né? Então tá. Então, eu vou traçar essa mediatriz, né? Eu vou traçar a mediatriz aqui do posto A para o posto B. Eu vou traçar a mediatriz do posto B para o posto C, também está aqui, ó. Aqui, ó. Posto B, mediatriz de BC, está aqui. Posto B, posto C, metade da distância, 90 graus, traço a linha aqui. Aí eu vou seguir com essa linha mais para dentro aqui e vou descer com essa linha aqui mais para dentro até unir as duas. Uniu essa linha contínua com essa linha contínua. Aí eu tenho essa primeira área de influência aqui, ó. Essa primeira área de influência. Então, qual vai ser a área de influência do posto B?
toda essa área aqui, ó. Toda essa área. Né? Eu não tenho aqui os limites da bacia. Depois eu vou mostrar para vocês um que tem o limite. Eu não tenho os limites da bacia. Vamos dizer que passa uma linha aqui assim, né? Ó. Passa uma linha aqui, ó, que é o limite, né? É o divisor de águas da bacia. Então, a região de influência vai ser exatamente essa área, né? Entre as duas linhas mediatrizes e a linha do divisor de águas. Essa que vai ser a área de influência do posto B, no caso. Tá? Bom, aí ele fala o seguinte, ó. Aqui, C, B, né? Esse procedimento é realizado inicialmente para um posto qualquer, exemplo, posto B, ligando aos adjacentes. Define-se desta forma o polígono daquele posto. Está aqui, polígono, né? Repete-se o mesmo procedimento para todos os postos. Desconsidera-se as áreas do polígono que estão fora da bacia. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Um exemplo simples, né? Bem simples, para vocês entenderem. Ó, nós temos aqui o posto 1, o posto 2, o posto 3 e o posto 4. Vamos entender isso aí, que eu vou passar um para vocês que tem mais postos para vocês fazerem, tá? E entregar depois avaliativo, tá? Para a semana que vem. Então, eu tenho aí 4 postos. Posto 1, posto 2, posto 3 e posto 4. Tá? Posto 1, 2, 3 e 4. O que eu vou fazer aqui, então? Vamos aqui do posto 1 para o posto 2. Eu vou traçar a mediatriz. Ó, tracei a mediatriz aqui. Ó, o mouse mostrando aqui. Ó. Tem a mediatriz aqui. É uma linha perpendicular que é traçada formando 90 graus, né? Com o segmento de reta do P1 para o P2, né? Então, vamos dizer que do P1 para o P2 tem 20 centímetros. Aí eu meço aqui 10 centímetros aqui, ó, que é o meio, né? E traço uma perpendicular do P1 para o P2. Então, traçou aqui. Aí eu vou do P2 para o P3. Mesma forma. Traço uma perpendicular aqui, formando 90 graus no meio do caminho. É a mediatriz. Posto 4, 3 e 4. Mesma coisa. Mediatriz aqui nele. Aqui. Formou a mediatriz aqui. Posto 4, posto 1. Também traço a mediatriz aqui. Aí, o que vai dar um pouquinho mais de trabalho é juntar essas linhas, né? Onde que elas vão se cruzar, na verdade. Então, eu vou descendo aqui, ó. Eu vou seguir com essa reta aqui, ó. Aqui do P1 para o P4. Eu vou seguir com essa reta, com essa linha, até ela encontrar outra linha. Então, eu venho descendo aqui, ó. P1, P2, vai descendo, ó. P1, P2 vai descendo. P3, P1, P4 também vai descendo. Aí elas vão se unir aqui embaixo. Nesse ponto aqui onde está a setinha do mouse. Ó. Nesse ponto aqui onde está a setinha do mouse. Tá? Aqui, ó, se uniram as duas linhas. As duas linhas se uniram aqui. Tá? Uniu aqui. Aí eu venho aqui, ó, P2, P3. Ela está descendo aqui. E a P3, P4 está descendo aqui. Aí elas vão descendo, descendo, até se encontrar. Elas vão se encontrar onde está o mouse aqui, ó. Aqui onde está o mouse. Está aqui. Né? Como elas se uniram aqui, e aqui o P1, P4 uniu com o P1, P2 aqui, e a P2, P3 uniu com a P3, P4 aqui, eu simplesmente vou fazer, vou unir essas duas linhas. Eu vou unir esses dois conjuntos aqui com um segmento de reta pequenininho aqui, só para juntar aqui, ó. Só para juntar. Eu vou unir aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter agora as áreas de influência de cada posto pluviométrico. Tá? O cachorro, como ele sabe o horário que começa a aula, já começou a latir ali, né, gente? Só para variar um pouquinho, né? Bom, olha só. Olha só a área de influência do posto 3. Ele exemplificou aqui só com o posto 3. Olha só. Essa área que está destacada aqui, ó,
é a área de influência do posto 3. Olha só. Eu tenho aqui, ó, esse segmento de reta aqui, que o mouse está mostrando. Esse segmento de reta, está aqui, né? Eu tenho esse segmento de reta aqui que o mouse está mostrando, esse outro, certo? Ó, olha só. Esse aqui, né? Então, vai formar essa área aqui, ó. Então, eu vou marcando aqui a área, ó, de influência. Aí que eu falei aquela hora, né, anteriormente. Até onde que eu vou marcar a área? Até na divisor de águas. Olha o divisor de águas aqui, ó. Olha o mouse mostrando. Onde está o divisor de águas? Está exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Então, a área de influência desse posto P3 aqui vai ser exatamente essa área que está marcada aqui, ó. Exatamente essa área. Vocês estão conseguindo visualizar essa questão, a área de influência do posto? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Sim, tá tudo bom. Tá tranquilo, né? Então, eu marquei aqui para o posto 3, né? Está marcado para o posto 3. Para o posto 2, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui e vou marcar aqui, ó, com o mouse, ó. Olha onde está a setinha. Eu acompanho sempre a setinha do mouse. Aqui, ó. Eu vou marcar aqui, 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 ó. Vou marcando aqui, ó. Vou marcando. Sempre, o limite vai ser o divisor de água, sempre. Ó, marquei aqui. Então, a área de influência do posto 2 vai ser essa área todinha aqui, ó. Essa área todinha aqui. Olha só o contorno que eu estou passando pela área, ó. Essa área aqui é a área de influência do posto 2. A área de influência do posto 2. Está aqui. Né? Posto 1. O posto 1 vai ser aqui, ó. Ó. Vai ser aqui. Desce aqui. Né? Aí, eu não venho para cá, não. Eu vou aqui, ó. Vou seguir a reta. Vem para cá. E aqui, eu fecho aqui. Né? Essa área aqui, ó. Posto 1. Essa área aqui. E o posto 4? O posto 4 vai ser essa área aqui, ó. Olha o mouse. Aqui. Vem, até aqui em cima. Vem para cá. Desce. Para aqui no divisor de águas. Segue aqui pelo divisor de águas. E vai até aqui. De novo. Vem. Pela linha. Vem até aqui. Desce para cá. Vem para cá. E vem pela tracejada. Essa área de influência do posto 4. Posto 4. Note o seguinte, que falou lá atrás, exatamente, o posto 4, apesar dele não estar dentro da bacia, olha só que interessante. Apesar do posto 4 não estar dentro da bacia, ele tem uma área de influência dentro da bacia. Ou seja, as precipitações que estão acontecendo fora da bacia, no caso do posto 4, elas têm influência sobre a bacia. Tá? Interessante isso, né? Você pega um posto pluviométrico, um pluviômetro que está fora da sua bacia hidrográfica, ele pode influenciar, sim. Os dados podem ter influência sobre a sua bacia. Você vai ver pelo desenho, tá? Então, esse aqui é um desenho simples, né? Esse desenho aí, depois vocês vão acessar o arquivo, esse arquivo aí, e vão poder acompanhar melhor, né? Vão poder acompanhar novamente, né, esse desenho, né? Esse desenho aí é um desenho simples, né? Bem simples mesmo, bem básico, para vocês poderem entender o princípio, né, de traçar essas linhas e achar as áreas de influência. Tá certo? Depois que você acha essas áreas de influência, o que você vai fazer? Olha só. A precipitação média na bacia é calculada por essa expressão aqui, ó. Olha só, como calcula pelo polígono de Thiessen. Precipitação média é igual a somatório de I de 1 até N, de AIPI médio, sobre a área, que é a área, né? Então, vai ser o quê? O que ele está mandando fazer aqui? Ele está falando o seguinte, ó, para você calcular a precipitação média pelo polígono de Thiessen, você vai fazer o seguinte, você vai pegar cada área de influência em quilômetros quadrados, multiplicar pela precipitação média de cada posto em milímetro, vai multiplicando, né?
Depois você vai somando cada uma delas. Eu tenho, por exemplo, esse desenho anterior seria A1P1, né? A1P1 mais A2P2 mais A3P3 mais A4P4. E aí eu vou dividir pela área total da bacia, em quilômetro quadrado. Então, gente, como que eu vou calcular a área, né? Como que eu calculo a área dessas? Eu preciso ter um planímetro, né? Ou um planímetro ou um programinha. Tem aquele ArcGIS que calcula, ou o AutoCAD calcula, né? Tem alguns programinhas aí que calculam essas áreas. Se não for dessa forma, você pode usar o planímetro. É um aparelhinho que você usa para medir área de figuras de formato desconhecido ou mesmo de formatos conhecidos, qualquer área, né? Você consegue medir com o planímetro. Você vai medir essa área aí com o planímetro. Então, você tem que obter a área de influência. Você vai ter que medir, por exemplo, essa área que está marcada aqui, ó, você tem que saber qual que é essa área, quantos quilômetros quadrados tem essa área. No caso de vocês, eu tenho que passar para vocês o valor de cada área, né? Ou o percentual de cada área. Vamos dizer que a área 3 represente 40% da área total. Então, eu vou falar que a A3 é 40%. Eu vou falar que o A1 é 20%. Vou falar que o A2 é 30%. Por exemplo, né? Coisas assim. E no final, a área total será 100%. Não é isso? Se eu estiver trabalhando com percentual. Então, no caso de vocês, para efeito de exercício, de atividade, eu tenho que passar para vocês a área, porque não tem como vocês medirem aí, né? Tem que passar para vocês essa área. Então, aqui é a expressão para calcular a precipitação média pelo método de Thyssen, tá? Ele está dizendo que você tem que pegar a área de influência de cada posto, multiplicar pela precipitação de cada posto, somar tudo e dividir pela área total da bacia. É o que está aqui, ó. P médio é a precipitação média da bacia em milímetro. PI é a precipitação do posto I, em milímetro. O AI é a área do respectivo polígono dentro da bacia, em quilômetro quadrado. E o A é a área total da bacia. Tá? A área total da bacia. Bom, aqui ele continuou com outro assunto, eu só coloquei aqui para vocês poderem acompanhar essa parte. E aí, o que eu vou fazer? Vou no outro arquivo aqui. Vamos ver aqui se tem a explicação, né? Então, aqui, deixa eu pular essa apresentação aqui. Acho que tem um outro melhor aqui, deixa eu ver. Vamos ver se está... Onde é que está? Vamos ver aqui, acho que página 30. Deixa eu ver aqui. Página 30. Média aritmética, né? Média aritmética. Thyssen, o Thyssen dele não está muito bom, não está mais ou menos... Foi o que nós explicamos agora há pouco, né? Assim, aqui no caso... Olha só esse exemplo aqui, ó. Aqui no Thyssen, ele simplesmente já mostrou o resultado final, né? Ele já mostrou o resultado final. Ele não desenhou aqui, né? Ele não fez isso aqui, né? Ó, esses tracejados e tudo mais. Ele não uniu os postos, já colocou a área de influência. Então, como que ele obteve essa linha vermelha que está aqui, ó? Essas linhas vermelhas que estão aqui dentro. 1, 2, 3 linhas vermelhas que estão aqui dentro. Como que ele obteve? Ele obteve, foi exatamente da forma que eu expliquei anteriormente para vocês. Foi daquele jeito. Ele só não mostrou, né? Ele só não mostrou aí. Exatamente da mesma forma que nós explicamos, tá? Nós temos aqui um posto fora da bacia e 2 dentro, né? Vamos aqui no outro arquivo que eu coloquei para vocês. Exercício de precipitação. Deixa eu ver se é esse aqui. Exatamente. Então, o que vocês vão fazer para poder entregar é esse aqui, ó. Tá? Então, nós temos lá o cálculo de precipitação média pelo método de Thyssen. Cálculo da precipitação média pelo método de Thyssen.
tá? Então, o que nós temos? Nós temos ele fala assim, ó, a figura mostra a bacia hidrográfica do Ribeirão Vermelho e 10 postos pluviométricos, 10 postos, instalados no interior, instalados no seu interior e nas áreas adjacentes. Os totais anuais de chuva dos referidos postos estão apresentados na tabela abaixo. Então, nós temos aqui o posto pluviométrico P1, P2, P3, P4, até o P10. E a precipitação anual de cada posto. 703,2 para o posto 1, 809 para o posto 2, 847,2 para o posto 3, e aí vai, né? E aqui embaixo, o desenho. Nós temos a bacia, tá? A bacia hidrográfica do Ribeirão Vermelho e os postos. Os postos estão dispostos aqui, né? P1, P3, P9, P10, P8, P7, P6 estão do lado de fora da bacia. E o P5, o P2 e o P4 estão dentro da bacia. Tá? Aí, para eu saber se eles vão ter, se os postos externos ou adjacentes, eles vão ter influência na área ou não, você tem que traçar os polígonos, tá? Então, vocês vão traçar os polígonos, né? Vocês vão traçar aqui, vão unir as linhas, né? Vão unir os postos por linhas tracejadas, vão fazer a mediatriz e descobrir se existe ou não influência. O que eu sugiro para vocês? Eu não sei se vocês têm condição aí de pegar esse arquivo, imprimir, né? Acessar esse arquivo aí, ó, imprimir, né? Se não tiver, você pode pegar uma folha dessas de... não sei se daria certo, né, gente? Eu estou tentando improvisar alguma coisa aqui. Como vocês têm isso projetado na tela do computador, vocês poderiam colocar uma folha mais ou menos transparente, uma folha, talvez aquela folha papel manteiga, aquela folha mais transparente, né? Colocar sobre a tela do computador e fazer o contorno, né? Vai fazer o contorno. Então, o que você vai fazer? Você não vai desenhar o quê? Não vai desenhar os afluentes. Não precisa desenhar os afluentes. Os afluentes não são importantes para mim nesse momento aqui, não. Eu vou fazer só o quê? Eu vou traçar o divisor de águas, que é essa linha tracejada que está aqui. Eu vou traçar o divisor de águas no papel. Vou traçar ele aqui, o mouse está mostrando. Eu vou traçar o divisor de águas no papel, tá? Olha só. Vou traçar esse divisor de águas aí. E vou colocar P6, P1, P3, P4, P2, P5, P8, P10. Aí vai ficar o quê? Vai ficar um desenho com o divisor de águas e os postos, para poder ficar um desenho mais limpo, né? Desenho mais limpo. Aí, de posse desse desenho, desse papel, você vai traçar as linhas, vai traçar essas linhas, vão unir os postos pluviométricos, né? Traçar a mediatriz e ver a área de influência de cada um. Eu sugiro que vocês tentem fazer, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma coisa assim, vocês me perguntem depois, porque eu tenho o gabarito, né? Eu já fiz esse exemplo aí, eu tenho o resultado desse aí eu passo para vocês depois, né? Mas depois que vocês entregarem, né? Claro. Porque é avaliativo isso aí, tá? Então, por exemplo, como que eu faria aqui inicialmente? Inicialmente não, eu poderia começar por onde? Eu poderia começar pelo P6, P1, né? P6, P1, eu vou unir os dois, tracejado. Vou traçar a mediatriz. Traça a mediatriz aqui, ó. Aqui. Depois, P6, P7. Vou traçar a mediatriz. Eu sugiro o seguinte, que vocês façam primeiro dos postos externos. Faz dos postos externos primeiro. Depois vocês façam dos postos internos. Tá? E aí, no final das contas, nós vamos ter as linhas unidas, né? E vamos ter as áreas de influência de cada posto.
Aí eu vou ver, por exemplo, será que o posto 8 tem influência sobre a área da bacia? Será que o posto 9 tem área de influência sobre a bacia? Se tiver, beleza. Se não tiver, né? Pela própria fórmula do Thyssen lá, se eu pegar a área de influência, se a área de influência for zero, então 0 vezes a precipitação vai dar 0. Então não vai ter influência nenhuma, né? Ô, Claudionor, Oi. a mediatriz tem que formar um ângulo de 90 graus? Exatamente. A mediatriz, ela é pela própria definição da palavra, mediatriz, ela vai ser uma linha que vai cortar o segmento de reta ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Ela divide a linha ao meio, sempre ao meio, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que aqui, entre o P6 e o P1 tem 10 centímetros. Você vai ter que estar com uma régua, então, um escalímetro, coisas assim, né? Entre o P6 e o P1 tem 10 centímetros, por exemplo. 10 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nos 5 centímetros, eu vou traçar a mediatriz formando 90 graus. Então, o que eu vou precisar para poder fazer esse desenho? O ideal, né? O ideal seria o quê? Uma régua, né? Uma régua e um jogo de esquadros. 2 esquadros, né? 2 esquadros. Ou então, por quê? O esquadro forma 90 graus, né? Ele vai formar 90 graus. Forma 90 graus. Eu coloco um esquadro assim, outro assim, formando 90 graus, aí eu traço a mediatriz. Se eu tentar fazer no olho, não vai formar 90 graus. Aí o desenho não vai fechar, não. Ele vai dar todo torto, vai ficar todo esquisito, né? Então, assim, procurem ser bem rigorosos na hora de traçar a mediatriz, para que o desenho não fique deformado e dê problema depois para fechar o polígono, né? Então, assim, precisa formar 90 graus sempre. A mediatriz sempre forma 90 graus, dividindo o segmento de reta ao meio. Sempre assim, 90 graus e divide ao meio. Tá ok? Ok, obrigadão. De nada. Qualquer dúvida, gente, vocês podem, né, depois, vocês entrem aí. Deixa eu colocar de uma vez aqui para vocês, na página da disciplina. Vamos colocar aqui para já não esquecer. Eu vou colocar uma ferramenta de fórum aqui para vocês poderem tirar dúvidas sobre esse polígono, né? Polígono de Thyssen. Vamos lá na 7ª semana. Nós já estamos na 7ª semana, hein, gente? Beleza, né? Vamos lá. Adicionar uma atividade, vamos pôr aqui fórum, né? Deixa eu ver aqui, fórum. Fórum. O nome do fórum, vou colocar aqui. Fórum sobre polígonos de Thyssen. Fórum sobre polígono de Thyssen. Vou pôr aqui assim, ó. Aqui você tira dúvidas sobre o assunto polígonos de Thyssen. Né? Fórum geral, disponibilidade. O senhor colocou dívidas. Dívidas? Ah, meu Deus do céu. Não, dívida não quer, não. Sai para lá. Dúvidas. Aí. Melhor dúvidas do que dívidas, né? Com certeza. Já Valeu. estava feliz achando que as minhas dívidas iam acabar aí. Tá certo. Então, vamos deixar o fórum aqui, salvar o fórum aqui. Aí eu vou colocar o fórum, vai ficar aqui na 7ª semana. Tá aqui, ó, fórum, né? Fórum de discussão. Aí vocês vão poder tirar as dúvidas lá, colocar lá, trocar ideia com os colegas, com o professor e tudo mais, né? A gente vai trocando figurinha aí, né?
Vamos lá, então. Beleza, 7ª semana, foda, né? Beleza, então, gente, esse exercício, tentem fazer, tá? Tentem fazer. Eu sei que o ideal não é isso, né? Não é, o ideal seria a gente ir fazendo passo a passo, eu explicando lá na mesa do desenho, na sala de desenho, tudo, mas infelizmente nós não temos essa condição, né? Essa possibilidade, na verdade, né? Condição nós temos, a possibilidade não. Tentem fazer, vocês vão encontrar dificuldades, mas vão tentando fazer, se vão aparecendo dúvidas, vocês vão tirando as dúvidas e a gente vai tentando chegar até um denominador comum, né? Tentem, refaçam aquele exemplo simples que eu dei, né? Tentem pegar a filosofia da coisa lá naquele exercício menor que eu dei, e esse que eu deixei para vocês fazerem, para ser avaliativo, para entregar semana que vem, vocês vão fazendo, para a semana que vem, eu vou colocar depois, na 8ª semana, já lá o link para vocês enviarem o polígono, tá? Vocês vão fotografar o polígono ou escanear, dependendo de vocês aí, né? E enviar para mim semana que vem. Mas isso para semana que vem, tá? Essa semana não. Essa semana vocês vão pegar o exercício, vão tentar fazer, né? Vão tentando fazer o exercício aí, e a gente vai, né, na semana que vem, disponibilizar o link para vocês enviarem o exercício, né? Eu não lembro quantos pontos vai valer, mas depois eu vou colocar para vocês, e aí vocês mandam, né? Vou disponibilizar também para outra turma da engenharia florestal, a mesma coisa, né? Eles estão um pouquinho atrasados por causa do feriado, mas nós vamos tentar, com o passar do tempo, ir nivelando aí, né? Fazendo um nivelamento aí. Vocês estão mais adiantados. Nessa turma da agronomia está mais adiantada no conteúdo. Bom, então, polígono de Thyssen, nós paramos por aqui, né? Paramos com o polígono de Thyssen por aqui. Bom, aí, gente, o assunto precipitação, né? Porque o polígono de Thyssen tem a ver com precipitação, né? Nós queremos calcular a precipitação média. É um dos métodos para calcular a precipitação média, os mais simples que tem. Vamos dizer, não é que ele é tão simples, é um dos métodos mais... ele tem excelente precisão, né? Ele tem uma excelente... método é o quê? Uma metodologia para você calcular a área, né? Você precisa calcular a área. Mas se você compra você compra pelo Mercado Livre, se você for comprar você compra um planímetro, depois você procura no Mercado Livre, planímetro digital. Digita lá, planímetro digital. Se você encontrar lá planímetro para comprar. Planímetro é barato, né? Aí ele dá para você passa o planímetro sobre a folha, sobre a área que foi marcada, né, de influência do posto, e você vai descobrir a área daquele posto, né? Hoje está bem fácil, né, de fazer isso aí. Só isso. Achou a área, você tem a precipitação média de cada posto. Você tem a área, você acha a precipitação média geral, né? E o valor que você achar de precipitação média pelo polígono de Thyssen muito mais, representa muito mais a realidade, né? É um número muito mais exato, mais preciso do que a precipitação média aritmética, né? A média aritmética, vocês sabem da matemática, que é uma medida, assim, que tem muitas limitações, né? Que ela pega um valor lá no alto, um valor lá embaixo, e vai dar a média, né? Como todos os números têm o mesmo peso, né, não vai representar muita coisa, não. É um número, é um valor que vai te dar uma ideia geral, né? Fala, por exemplo, a nota média da turma de agronomia foi 7,5. Beleza. Pode ter gente que tirou 10, teve gente que tirou 5, gente que tirou 2, aí deu uma média de 7,5. Agora, se você perde a média ponderada, né? Foi 8, 8,5. Esse valor é um valor muito mais... ele tem uma representatividade muito maior, uma precisão muito maior do que a média aritmética simples. Uma média simples. Bom, então é isso. Polígono de Thyssen, tá?
Então, o assunto precipitação, como eu disse lá atrás, eu não vou entrar muito nele, porque você já tem esse assunto em outras disciplinas. Então, nós vamos parar por aqui no assunto precipitação. Então, lembra lá do ciclo hidrológico? Precipitação é um dos processos dentro do ciclo hidrológico, né? Nós vamos seguir agora com outro processo dentro da bacia hidrográfica, ou dentro da hidrologia. Nós vamos falar de evapotranspiração, tá? Evapotranspiração. Aqui, ó, no arquivo principal que nós estamos usando, aquele arquivo grande, deixa eu ver aqui onde é que está o assunto, né? Só para localizar vocês aí, ó. Nós estamos no... Deixa eu ver onde que ele mostra isso aqui. Pedindo licença para vocês, para tentar achar aqui onde é que está o assunto. Onde é que está o assunto? Vamos ver. Vamos ver aqui. Infiltração. Começa. Evaporação. Começa lá no slide 146, né? Esses slides aqui, eles têm, assim, vamos dizer, essas apresentações aqui sobre evapotranspiração não é uma apresentação muito boa, não, sabe? Por isso que eu costumo usar outros, né? Eu uso outras apresentações. Nada impede que vocês vejam também esses slides aqui, mas eu deixei essa apresentação aqui porque é a apresentação guia que nós estamos usando, mas eu coloquei outras apresentações aqui que são mais, assim, estão com uma linguagem um pouco melhor para entender, né? Temos aqui noções de evapotranspiração e evapotranspiração. Então, vamos clicar aqui, noções de evapotranspiração. Vamos ver. Então, está aí, né, gente? Evaporação e evapotranspiração. É o assunto novo que nós estamos entrando agora. Vamos ver quantas pessoas estão online aqui. São 12, né? Então, hoje tem pouca gente, né? Pouca gente resolveu acordar cedo hoje, né? Bom, ou então está fazendo outras coisas também. Tem isso, né, gente? Bom, então aí, ó. Evaporação e evapotranspiração. Esses slides, eu acho que eles são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Se não me falha a memória. E aí, né, nós vamos entrar no assunto. Bom, tem aqui o conceito geral, fatores que afetam a evapotranspiração, medição da evaporação, evaporação em lagos e reservatórios, e, finalmente, a estimativa da evapotranspiração, medição e cálculo, tá? Então, esse assunto é um assunto bem amplo, tá, gente? É um assunto bem amplo, né? E é um assunto que, para quem mexe com irrigação, no caso de vocês, né? Que são da agronomia, vocês devem estar vendo, ou já viram irrigação, né? Ou vão ver com o professor Ícaro lá, a irrigação. Vocês vão ver com muito mais propriedade, né? Muito mais aprofundado, o assunto evapotranspiração, tá? Não tem problema não, a gente vai falar aqui agora e o professor Ícaro lá vai falar também, abordando também outros aspectos do assunto, né? Não tem problema não, vai ter sombreamento aí, mas é importante que tenha mesmo, porque esse assunto é muito importante na área agrícola, né? Na área agronômica. Por quê? Né? Primeiramente, vamos falar do conceito, né? O que é evapotranspiração? Bom, existem várias definições, né? Vários conceitos que você pode adotar aí para esse assunto. Existem vários conceitos possíveis, né? De que é evapotranspiração. A evapotranspiração, gente, de uma forma bem simplória, né? A evapotranspiração, ela mede, ela te dá, né?
a ideia de quanto que está sendo perdido de água para a atmosfera. Quanto está sendo perdido de água para a atmosfera? Quanto? Ou quanto, perdido entre aspas, né? Quanto está indo para a atmosfera de água? Quanto de água está indo para a atmosfera? Evidentemente em forma de vapor, né? Ela volta para a atmosfera em forma de vapor. Normalmente do estado líquido para o estado gasoso. Nós sabemos também que a água pode passar do estado sólido para o estado gasoso, né? Chamada sublimação, né? Sublimação. Passagem do estado sólido para o estado gasoso, direto. Mas isso aí não representa muita coisa para a gente na área agrícola, não. O que importa é exatamente a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é chamada evaporação e transpiração, né? Quando a gente soma as duas parcelas, evaporação e transpiração, nós temos a chamada evapotranspiração. Por que será, né, que nós... por que é importante, né? Por que é importante saber a evapotranspiração? Volto a dizer, se alguém quiser intervir, falar alguma coisa ao longo da minha explanação aqui, é até bom, né? Para ficar mais dinâmico, né? Vocês podem falar, tá bom? Conto com a colaboração de vocês aí para que a aula possa se tornar um pouquinho menos maçante, né? Podem perguntar, podem esclarecer alguma coisa que vocês já viram, já leram, ou que tem curiosidade de esclarecer, de tirar dúvida, pode falar. Então, a evapotranspiração, ela vai dar para você uma medida, né, um valor, né, normalmente em milímetro por dia ou milímetro por hora, que é a unidade, pode ser milímetro por hora ou milímetro por dia, né? Dependendo da situação. Então, é a quantidade de água que foi pedido para a atmosfera numa unidade de tempo, né? Então, vamos dizer, eu vou falar o seguinte, a evapotranspiração média, por exemplo, nós estamos chegando agora, nós estamos caminhando para o período da primavera, né? Falta poucos dias para a primavera, acho que uns 4 dias por aí, uns 5 dias, não sei. Depois o verão entra em dezembro, né? Então, nesse período agora de primavera, verão, a evapotranspiração média, mais ou menos, aqui na nossa região, era em torno de 6 milímetros, 5, 6, 7 milímetros por dia, né? É a evapotranspiração média, né? 6 milímetros, 7, nos dias mais quentes, né? 5 milímetros por dia. Então, significa que está perdendo para a atmosfera 5 milímetros todos os dias de evapotranspiração, né? E nós sabemos o quê? 5 milímetros são 5 litros por metro quadrado, né? Lembram disso, né? Vamos colocar aqui se vocês não lembram, deixa eu colocar aqui no bloco de notas, só para lembrar vocês aqui, ó. Vamos colocar aqui, né? Já que nós não temos quadro negro, vamos colocar aqui, ó. Então, eu falei lá, 1 milímetro, né? Vou aumentar a fonte aqui. Deixa eu aumentar a fonte. Vou colocar uma fonte grande aqui, ó, 26. 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado, que é igual a 10 metros cúbicos por hectare. 10 metros cúbicos por hectare. Tá? Então, se eu tenho 5 milímetros de evapotranspiração por dia, né? 5 milímetros por dia, vai ser o quê? 5 milímetros por dia vai ser 5 litros por metro quadrado, né? 5 litros por metro quadrado por dia, vai ser igual a 50 metros cúbicos por hectare por dia. Né? Exatamente isso. Por quê? Porque 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então, 5 milímetros serão 5 litros por metro quadrado. Isso por dia, né?
Por dia. Todos os dias tem isso aí. Ó, por dia. Aqui é menos 1, né? Menos 1. Então, se 1 milímetro são 10 metros cúbicos por hectare, 5 milímetros serão 50 metros cúbicos por hectare. Isso por dia. Certo? Então, quem estiver anotando alguma coisa aí, então, às vezes tem alguém anotando no bloquinho de papel, no caderno, alguma coisa, pode anotar isso aí. Ou então depois assiste na aula, né, no YouTube, vai estar lá esse bloco de notas com esse exemplo aí. É simplesmente isso. Vocês precisam saber essa relação aí, tá? Ela ajuda demais a gente a entender muita coisa. Essa relação aí entre milímetro, litro por metro quadrado e metro cúbico por hectare. Tudo bem, né? Eu acho que não é novidade para vocês essa informação, não, né? Se for, vocês podem anotar, podem depois rever, né? Mas eu creio que todos já viram isso aí em algum momento, em alguma disciplina, ou eu já falei mesmo para vocês, tá certo? Então, vamos seguindo aqui, né? Vou fechar o bloco de notas aqui, não vou salvar não, tá? Isso vai estar gravado lá. Não salvar. Bom, então, veja bem. O conceito geral eu já passei para vocês, o que é evapotranspiração, né? O que é evapotranspiração? Existem vários. Se você pegar livros, apostilas, existem vários conceitos de evapotranspiração. Mas eu procurei dar um conceito aqui bem simples, né? Para vocês poderem entender. É o quê? É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, para a atmosfera, numa unidade de tempo, né? Do meio biótico e meio abiótico. O interessante é que na evapotranspiração, eu vou medir tudo, né? Tudo que está sendo perdido para a atmosfera. Não é só o que a planta está perdendo, não. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lavoura de milho. Eu não vou medir só o que a planta está perdendo para a atmosfera. Só o que a planta está perdendo de água para a atmosfera, não. Vou medir o quê? Eu vou medir o que a planta está perdendo e vou medir o que o solo está perdendo e o que algum curso d'água está perdendo. Depois eu vou falar de como medir, né? Mas eu vou medir tudo. Tudo que está sendo pedido. O que está sendo pedido para a atmosfera em forma de vapor d'água, eu vou medir. Ou estimar, né? Posso estimar e posso medir, né? Posso ter as duas coisas. Qual que é a diferença de medir e estimar? Medir é quando eu meço diretamente. Por exemplo, um tanque classe A, né? Ele me dá uma medição direta, né? Da evaporação e da transpiração, né? Eu consigo fazer uma extrapolação, né, do valor de evaporação para a evapotranspiração. Tem uma formulazinha que a gente vai ver depois. E estimativa, eu posso usar, por exemplo, uma equação empírica, né? Tem várias equações empíricas, aí, até umas equações bem difíceis, né? Que demandam várias informações meteorológicas para você poder estimar a evapotranspiração. Então, tem a medição da evapotranspiração e a estimativa, né? Se você vai usar um ou outro, depende da sua condição, né? Se você não tiver muita condição de medir, você vai estimar, e vice-versa, né? Os dois são válidos. Os dois são válidos. Tá? Os dois são válidos. Bom, então vamos seguindo aqui, né? Balanço anual da bacia hidrográfica. Bom, aqui ele está falando um pouquinho de balanço hídrico, né? Aqui de uma forma bem simplória também, o balanço hídrico, né? O que é o balanço anual da bacia hidrográfica? Eu tenho as entradas de água. O que eu tenho de entrada de água numa bacia hidrográfica? O que me dá de entrada de água? Entrada de água, eu vou ter o quê? Chuva, né? Chuva vão ser... Aliás, a chuva vai ser a entrada de água da bacia hidrográfica. Chuva. Tá? Saídas. A saída de água da bacia hidrográfica vão ser o escoamento e evapotranspiração. Né? Alguém vê mais algum? Não. Escoamento, evapotranspiração. Né? Nós estamos aqui... A infiltração nós não estamos levando em conta, né?
A infiltração, porque ele está desconsiderando o armazenamento, né? O que ficou armazenado no solo está sendo desconsiderado. Então, ele está considerando que está saindo do sistema, vamos falar assim, saindo do sistema. Qual que é o sistema? O sistema é o solo, normalmente, né? O que está saindo? É escoamento superficial, né? E evapotranspiração. São as perdas de água, vamos falar assim. As perdas de água. Escoamento e evapotranspiração. E entrada de água? Precipitação. Chuva, né? É a chuva. Então, ele fala o seguinte, que a precipitação vai ser o quê? A vazão de escoamento mais a evapotranspiração. Tá? Se eu somar o escoamento, se eu somar o que escoou e o que evapotranspirou, eu vou ter o que precipitou. Se eu somar o que escoou e o que evapotranspirou, eu vou ter o que precipitou. Aí ele coloca aqui, ó, atenção, não estamos considerando o armazenamento. Então, a água que ficou armazenada no solo, ela não está sendo levada em conta, tá? Está desprezando esse valor aí, o que está sendo armazenado, que é o chamado ΔS, né? Variação de armazenamento, ΔS. Tem situações que eles levam em consideração o armazenamento, né? A equação do balanço hídrico mais completa, ela leva em consideração a variação de armazenamento, leva em conta, tá? Bom, aqui tem um exemplo, né, só de ilustração, do balanço hídrico das regiões hidrográficas brasileiras. Nós temos aí várias regiões hidrográficas, né, o Amazonas, Tocantins, Atlântico Norte, Atlântico Nordeste, o São Francisco, Atlântico Leste, 1 e 2, Paraná, Paraguai, Uruguai, Atlântico Sul, né? Então, ele destacou que o Paraná, né, a área de abrangência dessa bacia do Paraná, 877 mil quilômetros quadrados, a chuva, a vazão, a evapotranspiração, né, em metros cúbicos por segundo ou em milímetros. Normalmente você pode apresentar, né, os dados de evapotranspiração em metros cúbicos por segundo ou milímetros. O mais comum é em milímetros, tá? O mais comum é em milímetros. E mais fácil também de enxergar, né? Quando você fala de evapotranspiração em milímetros, é muito mais fácil você visualizar, você ter uma ideia de quantidade do que quando você fala da evapotranspiração em metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo, você não tem muita noção, assim, de grandeza, de quantificação, não, tá? A mesma coisa quando você fala de quilômetro quadrado, né? Área em quilômetro quadrado e área em hectare. Quando você fala em quilômetro quadrado, você tem uma percepção. Quando você fala em hectare, você tem uma percepção muito maior, né? De se aquele valor ali ele é grande ou se ele é pequeno, se ele é alto ou se ele é baixo. Bom, aqui foi só uma ilustração, né, gente? Então, aqui, ó, ele vem falando, né, da evaporação e da transpiração, né? Ele fala que a evaporação é o processo pelo qual se transfere água do solo e das massas líquidas para a atmosfera. No caso do planeta Terra, ela ocorre nos oceanos, lagos, rios e solo, tá? Então, a evaporação é o que eu falo, é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso do meio abiótico, meio sem vida. Ou seja, oceano, lago, rio e solo. São meios abióticos, tá? Evaporação. E a transpiração? Processo de evaporação, a transpiração também é evaporação, tá? Ela é um processo de evaporação, né? E a evaporação, o que é evaporação? É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. A gente vê isso lá na física, né? Na química, na física, né? Normalmente. Passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, evaporação. Então, a transpiração também é um processo de evaporação, só que ocorre através da superfície das plantas. Então, veja bem, plantas, a palavra-chave aí, ó. Plantas. Então, meio biótico. É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso no meio biótico. A taxa de transpiração é função dos estômatos, da profundidade radicular e do tipo de vegetação. Então, os estômatos,
você sabe, né, já deve ter visto isso em fisiologia vegetal, né, já deve ter feito essa disciplina. Quando você estuda lá na fisiologia a parte de transpiração das plantas, né, você vê que em níveis de organelas, né, de estruturas da planta, essa transpiração, ela acontece pelos estômatos, que ficam na região ventral das folhas, né, debaixo das folhas. Quando a temperatura é muito alta, os estômatos se fecham. É uma forma é um mecanismo de defesa da planta. Esquentou muito, os estômatos se fecham. O quê? Para preservar a água dentro da folha, evitar que a folha se desidrate, né? Ou diminuir a chance de desidratação. Quando a temperatura fica mais amena, os estômatos se abrem e a planta, né, a folha, pede água em forma de vapor pelos estômatos. Vai embora a água na forma de vapor, né? Então, isso aí é até interessante, que eu até comentei com vocês, me parece, em outra oportunidade. Quando a gente está estudando, está trabalhando com... Vocês provavelmente vão trabalhar, alguns de vocês, né? Com plantas em estufas, né? As plantas nas estufas. Quando você está trabalhando com uma planta na estufa, a temperatura é muito alta, né? Principalmente agora que nós estamos entrando na primavera, depois verão, as temperaturas vão cada vez mais ficarem mais altas e dentro da estufa você vai ter temperaturas altíssimas, né? Você pode chegar aí até 50, mais de 50 graus dentro da estufa. Então, quando a temperatura chega no nível alto, a planta fecha os estômatos e pede menos água. Ou seja, dentro da estufa, curiosamente, né, pode parecer até um paradoxo, né, uma contradição, mas dentro das estufas, a planta perde menos água, ela consome menos água. O consumo de água dentro de uma planta dentro da estufa é menor do que do lado de fora. Exatamente em função da proteção que os estômatos dão para a planta. Eles fecham, evitando que a planta se perca aquela água que está disponível dentro da planta, né? Evidentemente que isso aí tem várias implicações fisiológicas, né, para a própria planta, para a cultura que está lá dentro. Dependendo do tempo em que essa temperatura fica alta, dependendo de se você está irrigando corretamente ou não, você pode ter problema de comprometimento da produtividade, né? Mas isso aí tem que ser visto, tem que ser monitorado. Você vai monitorar a temperatura no interior da estufa, fazer as irrigações de maneira adequada, né, fazendo a reposição adequada da lâmina necessária e tudo mais, tá? Bom, profundidade do sistema radicular também influencia, né? O sistema radicular mais profundo, evidentemente que a cultura vai ficar mais... Ela vai ter uma condição maior a cultura com o sistema radicular mais profundo, ela tem uma condição maior e melhor de buscar água, né, a grandes profundidades, né, se você não estiver pensando na irrigação, né? Então, a cultura, se você pega uma planta, né, que viveu sob uma situação de um pouco de estresse, né, o que vai acontecer? A tendência é que o sistema radicular vá a grandes profundidades, a planta sai em busca, né? As raízes saem em busca de água. Elas vão a grandes profundidades buscar água. É um instinto, né, fisiológico da planta. E o tipo de vegetação também, né? Tem determinadas culturas que têm uma adaptabilidade maior a temperaturas altas e maior taxa de transpiração. Por exemplo, espécies do cerrado, né? Espécies do cerrado tem toda uma adaptação ali morfológica, né? Tem toda uma adaptação morfológica que vem da evolução da planta, né? A evolução ao longo de vários tempos. Por exemplo, se você pega uma espécie do cerrado, elas têm normalmente o quê? Elas têm o tronco, né?
ou o caule, né, ele é todo lenhoso, né, ele é todo cascorento, ele é retorcido, né, cascorento. As folhas são coriáceas, que a gente fala, são folhas coriáceas de couro, então é uma folha dura, né, é uma folha dura e também cerosa, ela tem cera. Se você passar a mão sobre uma folha dessas aí, de uma espécie do cerrado, ela brilha, porque ela tem cera, ela tem uma cera ali que vai dificultar, vai diminuir a perda de água para a atmosfera, vai diminuir a transpiração, tá? Então, são adaptações que a planta foi adquirindo ao longo de vários e vários anos, né? Não foi do dia para a noite, que faz com que ela desenvolva bem naquele clima mais, um clima mais agressivo, vamos falar assim, que tem uma disponibilidade menor de água. Taxa de transpiração maior, né? E tudo mais. Bom, seguindo aqui. Fatores que afetam a evaporação e a transpiração também, né? Quando eu falar de evaporação aqui, eu vou falar também, fica implícito que eu estou falando de evapotranspiração, tá? Então, o que vai influenciar na evaporação? O que vai influenciar na evaporação? Está falando aí de quatro fatores, olha só. Dá uma olhada nesses 4 fatores aí, gente. Olha só aí. Fatores que afetam a evaporação. Umidade do ar. Né? Umidade do ar. Tipo de solo. Temperatura. Vento. Né? Tem outros, mas esses aí são os principais, né? Quando a gente fala, a gente pensa logo nesses aí. Umidade do ar, né? A umidade do ar influencia a evaporação e a transpiração? Claro que sim, né? Um ar mais úmido, se o ar está mais úmido, a perda por evaporação e por transpiração vai ser menor, né? Então, o ar mais úmido, né? A perda por evaporação e por transpiração vai ser menor. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um período agora, né? Que é aí o final do inverno, início da primavera. Nós estamos no auge da seca, né? Aqui nessa região, nós estamos no auge da seca. Umidade relativa do ar muito baixa durante o dia. À noite ela dá uma aumentada, mas durante o dia é muito baixa a umidade. Então, com a umidade relativa do ar baixa, a tendência é que a planta perca mais água por transpiração e a evaporação aumente também, né? Então, a evaporação vai ser alta, né? A evaporação nesse período agora é alta. Durante o dia, evidentemente, né? Então, a evapotranspiração alta. Maior umidade do ar, menor evaporação. Menor umidade do ar, maior evaporação. É o que está acontecendo agora, né? Tipo de solo. O tipo de solo, nós temos o solo argiloso e o solo arenoso, por exemplo. Então, no solo arenoso, a evaporação é maior, né? Solo arenoso evapora mais água, a evapotranspiração é maior, tá certo? Então, solo arenoso, a evaporação é maior. Você pega um solo arenoso, você vai ver que ele fica seco muito mais rápido que o solo argiloso. Comparando, né? Vamos dizer que houve uma chuva hoje, e aí você vai ver, você vai voltar no solo, né? Você vai no solo arenoso daqui a 10 dias, choveu hoje, não choveu daqui a 10 dias não choveu mais não. Não choveu hoje. Daqui a 10 dias você vai lá no solo arenoso, ele está seco. No solo argiloso ele está um pouco úmido ainda, né? É o tipo de solo, tem a ver com a textura do solo, né? Solo arenoso, solo argiloso. Temperatura. Temperaturas mais altas, maior evaporação, né? Então, se a temperatura aumenta, a tendência é que a evaporação aumente também, né? A tendência é que a evaporação aumente também.
E o vento também, né, é um fator importante que muitas vezes é deixado de lado, muitas pessoas não levam em consideração. É um fator muito importante o vento, tá? Porque o vento ele pode, ele vai aumentar a evaporação. Então, se você está irrigando, por exemplo, em uma região que venta muito, né, você sabe que o consumo de água seu vai ser maior, né? Porque o vento ele vai renovando o ar, né, próximo às plantas, ele vai renovando o ar, vai tirando a umidade que está próxima às plantas, e aí a planta perde mais vapor d'água na tentativa de igualar a concentração, né? Então, mais vento, mais perda por evaporação, tá? Tem que ter essa consciência aí. Bom, olha só como que acontece, né? Processo de transpiração no sistema solo-planta-atmosfera. A transpiração ocorre desde as raízes até as folhas, pelo sistema condutor, pelo estabelecimento de um gradiente potencial desde o solo até o ar. Quanto mais seco estiver o ar, maior será esse gradiente, né? O ar mais seco, o gradiente vai ser maior. Exatamente, a gente trabalha sempre com potencial, né? Potencial, no caso, nós temos uma energia potencial, né? Existe uma energia potencial aí, que ele chama de gradiente de potencial. Ou seja, a concentração de umidade na raiz e na folha, na raiz, dentro da planta e no exterior, é diferente. Quanto maior essa diferença, né, de concentração de vapor d'água, ou de água, melhor dizendo, quanto maior a diferença de concentração de água dentro da planta e do lado de fora, maior vai ser o gradiente, maior vai ser o delta, né? O delta vai ser maior, né? Nessa situação. Então, se o delta é grande, se o gradiente de potencial é grande, eu vou ter maior perda por evaporação, por transpiração. Se, por exemplo, no caso aqui, se nós pegarmos aqui nessa folha, né? Aqui onde o mouse está mostrando aqui, ó. Se a umidade do ar aqui estiver alta, se a umidade do ar aqui estiver bem alta, vamos dizer que choveu, né? Está chovendo alguns dias já, então perto da folha está bem úmido. Então o gradiente é pequeno, o delta é pequeno. A diferença de umidade do lado externo do lado interno é menor, é pequena. Então, consequentemente, esse caminhamento aqui, ó, que está mostrado pelas setinhas, esse caminhamento aqui vai ser mais lento, né? A perda de água para a atmosfera vai ser mais lento. A perda vai ser mais lenta, né? Ao passo que se aqui tiver seco, umidade do ar muito baixa, essa velocidade de perda de água para a atmosfera vai ser alta. Tá? É o gradiente de potencial. Evapotranspiração. Então, ele fala da evapotranspiração, ele fala o seguinte, ó. É um processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera através da evaporação e da transpiração. Evapotranspiração. Tá? Então, a evaporação está aqui, ó, o mouse está mostrando. Está aqui a evaporação. E a transpiração está aqui. Volto a dizer, eu preciso saber, quando eu estou falando de irrigação, por exemplo, eu preciso saber do que evaporou e o que transpirou. Preciso saber os dois. Tá? Eu preciso conhecer os dois, o que evaporou e o que transpirou. Tá certo? Bom, alguma dúvida por enquanto, gente? Ou está tudo bem por enquanto? Tá tudo ok, gente? Estamos aí com 12 pessoas online. Tudo ok por enquanto? Vocês vão pensando aí, eu vou só pegar um cafezinho ali, que essa hora, né, o cafezinho é indispensável. Né? Vou pegar um cafezinho rapidamente, aí dá um minutinho de intervalo, né? Só um intervalinho de um minuto, só para pegar o café ali, enquanto vocês vão tomando uma aguinha aí, né? Vão pensando aí nas dúvidas, né? Só pegar um cafezinho ali.
Bom, então, peguei um cafezinho ali. Vamos voltar aqui, né, nossa discussão. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Bom, vamos lá, né? Nós temos aí algumas informações, algumas definições, né? Que a gente deve esclarecer para vocês. Nós temos a chamada evapotranspiração potencial e a chamada evapotranspiração real. Evapotranspiração potencial e evapotranspiração real. Então, o que vem a ser evapotranspiração potencial? A evapotranspiração potencial representa a quantidade de água transferida para a atmosfera, tá certo? Por evaporação e transpiração, em uma unidade de tempo de uma superfície extensa, aí começa, né? De uma superfície extensa, completamente coberta de vegetação de porte baixo e bem suprida de água. Tá? Por isso que chama potencial. Eu vou potencializar a evapotranspiração. Eu vou medir a quantidade de água que a planta vai perder numa superfície extensa, numa área extensa, completamente vegetada, né? Completamente coberta por uma vegetação de porte baixo e bem suprida de água. Por isso que é chamado potencial. Eu vou fornecer a quantidade máxima de água que a apicultura está precisando. A planta não vai ter déficit, ela não vai sofrer em nenhum momento com déficit de água. Se eu deixar faltar água para a planta, não vai representar a evapotranspiração potencial. Não é potencial, né? Não vai ser potencial. Tá certo? Então, eu tenho que fornecer a quantidade adequada de água para a planta. Bem suprida de água, que está falando aí, né? Bem suprida. Agora, a evapotranspiração real, quantidade de água transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração nas condições reais existentes, né, de fatores atmosféricos e umidade do solo. Condições reais. A evapotranspiração real é igual ou menor à evapotranspiração potencial. É igual ou menor, nunca maior, tá? Ou seja, a evapotranspiração potencial é o máximo de evapotranspiração que eu posso ter. Eu estou fornecendo o máximo de água para a cultura. O máximo que ela necessita. Agora, a real não. A evapotranspiração real pode ser o quê? Que eu estou numa situação que a cultura, a quantidade de água que está sendo fornecida para ela, não é a quantidade máxima que ela necessita. É uma quantidade abaixo da máxima, né? Por algum motivo, não foi fornecida a quantidade máxima para a cultura. Então, é a chamada evapotranspiração real. Ela pode ser no máximo igual a potencial. No máximo igual a potencial. Normalmente ela é menor, né? É menor do que a potencial. Então, nós temos esses dois termos aí. Existe mais um termo que eu vou falar mais adiante. Não vamos falar por enquanto, para não confundir, tá? Por enquanto, fico com essas duas informações. Evapotranspiração potencial e evapotranspiração real. Fatores que afetam a evapotranspiração. Nós falamos anteriormente de fatores que afetam a evaporação. Vocês vão ver que muitos são os mesmos aqui, né? Umidade do ar, falamos lá atrás, para evaporação. Agora aqui também para evapotranspiração. Temperatura do ar, mesma coisa. Velocidade do vento, mesma coisa. Né? Radiação solar, nós não falamos, mas agora estamos aí, com essa informação, né? Tipo de solo, também já falamos, e a vegetação.
A radiação solar é uma informação muito importante também, tá? Para quem está mexendo com irrigação, por exemplo, dependendo do método que você está utilizando para estimar a evapotranspiração, normalmente você usa equação, né? As equações empíricas que pedem radiação solar. Aí você precisa dessa informação de radiação solar para jogar na equação, dependendo do modelo que você está utilizando, dependendo da equação que você está utilizando, e calcular, estimar a evapotranspiração. Então, a radiação solar é um dado, né, uma informação importante. Se você tiver o radiômetro, né, que é o que mede a radiação solar, na sua estação meteorológica, no posto pluviométrico, no posto meteorológico, você pode usar essa informação aí. Radiação solar, né? Radiação solar, o que acontece? O que vem a ser radiação solar? Radiação solar é um número de horas no dia que eu tenho de efetiva radiação, né? Por exemplo, vamos dizer que o dia está com... Eu não sei qual o fotoperíodo no dia de hoje, mas dá para calcular, né? Você pode... Tem aplicativos aí que te dá, né? Você coloca lá o nome da cidade e ele te dá hora do nascer do sol, tal hora. Hora do pôr do sol, tal hora. Aí você faz um menos o outro, você acha fotoperíodo, né? Fotoperíodo é isso. Então, é a diferença entre o nascer do sol e o pôr do sol, em horas, ou em minutos, né? No caso, a radiação solar vai ser o quê? Se eu tenho, por exemplo, 13 horas, vamos dizer que eu tenho 13 horas de fotoperíodo. Ou seja, nascer do sol, diferença em horas entre o nascer do sol e o pôr do sol. 13 horas. Então, eu posso ter no máximo 13 horas de radiação solar, né? No máximo 13 horas. Se eu tenho 13 horas de fotoperíodo, eu posso ter no máximo 13 horas de radiação solar. Normalmente eu tenho menos. Por que eu tenho menos? Porque existem horas do dia, ou momentos do dia, que nós estamos com nebulosidade, né? Nuvens no céu. Então, as nuvens no céu vão impedir que a radiação solar, que a luz do sol chegue na superfície terrestre. Então, o radiômetro, quando você tem nuvens no céu, ele não marca o papelzinho lá que registra o número de horas. Então, vamos dizer que eu tenho 13 horas de fotoperíodo, aí eu vou lá no final do dia, no dia seguinte, né, e vou medir no radiômetro, vou ver no radiômetro, na fitinha dele, deu lá 11 horas e 50 minutos. 11 horas e 50. Eu tinha 13 horas de fotoperíodo e 11 horas e 50 de radiação solar. Então, eu tenho 1 hora e 10 de nebulosidade, né? Ficou 1 hora e 10 com nuvens atrapalhando a luz do sol chegar na superfície terrestre. Então, essa é a diferença da radiação com o fotoperíodo, né? A radiação mede o número de horas de efetiva radiação chegando na superfície terrestre. E o fotoperíodo não. É a diferença entre nascer do sol e pôr do sol. Independentemente se tem nuvens, se está chovendo, se não está, né? Se estiver chovendo também, não vai marcar, né? Se estiver chovendo, não vai ter sol, não vai ter radiação solar chegando diretamente na superfície terrestre. Nós sabemos o quê? Que existem comprimentos de onda que chegam sim, né? Mesmo com nuvens, existem alguns comprimentos de onda que conseguem vencer aquele obstáculo e chegar na superfície terrestre. Mas em termos de radiação solar mesmo, a chamada RFA, radiação fotossinteticamente ativa, não vai chegar, né? Radiação que efetivamente vai influenciar na fotossíntese das plantas, né? Tipo de solo, nós já falamos. Vegetação, também nós já falamos que depende do tipo de vegetação, né? A vegetação do cerrado, a vegetação de mata, vegetação de outros biomas aí, né? Específicos. Então, dependendo da espécie que eu estou cultivando, né? Dependendo da espécie que eu estou cultivando, eu vou ter uma maior ou menor evapotranspiração. Tem culturas que gastam muita, vamos dizer, entre aspas, gastam muita água, né? Tem culturas que já são mais contidas, elas
demandam menos água. Elas demandam menos água. Então, se você pegar uma tabela isso tem muito em livros de irrigação. Quantos milímetros que uma cultura precisa para fechar o seu ciclo? Né? Cana-de-açúcar precisa de tantos milímetros. Milho, tantos milímetros. Feijão, tantos milímetros. Então, eu vou ter vários valores de lâminas, ou de evapotranspiração, né? Que a cultura vai precisar para fechar o seu ciclo. Depende muito do tipo, né, da cultura. Qual é a cultura que eu estou... qual é a espécie que eu estou cultivando, né, melhor dizendo? Qual é a espécie que eu estou cultivando? A espécie vegetal que eu estou cultivando. Vai depender disso aí, né? O que uma cana-de-açúcar gasta de água é diferente do que o milho gasta, do que o tomate gasta, né? O arroz, feijão e outras culturas. Várias outras culturas. Umidade do ar, nós temos essa formulazinha aqui, ó. A evaporação é uma constante que multiplica P0 menos PA, né? Essa formulazinha aqui. O E vai ser evaporação, em milímetro por hora ou milímetro por dia. Tá? Então, evaporação, milímetro por hora ou milímetro por dia. P0 ou PO é a pressão de saturação do vapor de água no ar atmosférico. Pressão de saturação. Né? E o PA é a pressão do vapor presente na atmosfera. O C é uma constante. É uma constante aí. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele fala assim, ar mais seco, mais evaporação. Ar mais úmido, menos evaporação. Foi o que nós já falamos agora há pouco, né? Nós falamos disso aí. Então, ele está falando aqui de pressão de saturação. De falar um pouquinho sobre isso. Pressão de saturação de vapor de água. A pressão de saturação do vapor de água, vocês vão ver, ou já viram em agrometeorologia, principalmente quando fala sobre umidade relativa do ar, a pressão de saturação ela representa a pressão, né? A pressão que o vapor d'água vai exercer na atmosfera quando o ar está saturado. Então, você pega uma situação que o ar está saturado, ou seja, a umidade relativa do ar é 100%. Né? Numa situação dessa, aquela quantidade de vapor d'água presente ali vai exercer uma pressão na atmosfera. Nós sabemos o quê? Que a pressão atmosférica... O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o somatório da pressão de todos os gases existentes na atmosfera. Então, a pressão atmosférica vai ser pressão do oxigênio, mais pressão do nitrogênio, mais pressão dos outros gases todos, né? Mais a pressão do vapor d'água, né? O vapor d'água, apesar de quantitativamente ser menor, a quantidade dele aí é menor, né? É muito importante, tá? Muito importante a questão da presença do vapor d'água na atmosfera. Por quê? Essa quantidade de vapor d'água presente aí vai influenciar na pressão atmosférica. Então, quando a gente mede, por exemplo, se a gente medir agora a pressão atmosférica com barômetro, né? Barômetro é o aparelho que mede a pressão atmosférica. Se eu medir a pressão atmosférica agora, hoje, em São João Evangelista, vai dar mais ou menos 0,950 ATM, mais ou menos, né? 0,9 alguma coisa. Se eu medir depois que teve uma chuva, chover alguns dias, e a umidade do ar ficou maior, vai dar um valor bem maior, né? Ainda continua 0, alguma coisa, porque nós não estamos no nível do mar, né? Se estivéssemos ao nível do mar, daria 1, né? Pressão atmosférica, 1 ATM. Como nós não estamos no nível do mar, estamos acima do nível do mar, vai dar 0,9 alguma coisa. 0,950, 0,980, 0,985. À medida que chove, a umidade do ar vai aumentando, essa pressão
essa pressão da atmosfera que vai aumentando. Por que ele chama de pressão de saturação? Pressão de saturação é quando o ar está saturado. É uma situação específica. É quando eu estou medindo a pressão do ar numa situação de saturação, onde a umidade do ar é 100%. Tá? É o chamado PO. A pressão do vapor presente na atmosfera é a pressão em momentos em que o ar não está saturado. É o que normalmente nós temos, né? Nós medimos agora, nesse momento aqui em São João, ou na sua cidade, que você está aí, provavelmente não está chovendo, é a pressão PA, pressão atual, né? Pressão da atmosfera. Eu vou lá, meço, né? Eu vou lá no barômetro, né? Eu vou lá no barômetro e vejo quanto está dando de pressão atmosférica. Vai dar um valor para mim lá, 0,900 e alguma coisa. Na cidade de vocês também vai dar isso, 0,900 e alguma coisa, com certeza, né? Se você tiver algum barômetro na sua cidade aí, pode ir lá ver que vai dar isso, 0,900 e pouco, né? Se tiver em ATM, né, unidade de pressão. O C é uma constante, né? Nós encontramos nos livros aí. E aí você calcula a evaporação, né? Então é um método empírico para você estimar a evapotranspiração, né? Então, usando equações que foram obtidas através de experimentação para obter a evaporação, né? Existem os métodos, as medidas, né, os métodos de medição, que nós vamos falar depois. Bom, temperatura. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor do... Quanto maior a temperatura, maior a pressão de saturação do vapor de água no ar. Isto é, maior a capacidade do ar de receber vapor. Isso é bem interessante. À medida que a temperatura da atmosfera vai aumentando, a capacidade da atmosfera em receber vapor d'água aumenta, né? Então, olha só um exemplo dele aqui, ó. O PO, né? A pressão de saturação. A pressão de saturação. Se a temperatura do ar estiver em 0 graus Celsius, 0 grau, né? Se a temperatura estiver em 0 grau, a pressão de saturação vai ser 0,0062 atm. Se a temperatura passar para 10 graus, a pressão de saturação já pula para 0,0125. Aumentou, né? Ou seja, eu vou precisar de mais vapor d'água para saturar a atmosfera. Só pelo fato de ter aumentado a temperatura. Se ela passar de 10 para 20 graus, ela vai passar aqui para 0,0238. 0,0238. Tá certo? Aumentou. Mais que dobrou, né? Não, quase dobrou. Quase dobrou. Se passar de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius, vai subir para 0,0431. Aumentou de novo, né? Então, resumindo, se a temperatura atmosférica aumenta, a pressão de saturação de vapor também vai aumentar. Ou seja, eu preciso de mais vapor d'água para saturar a atmosfera, tá certo? Aumentou a temperatura, eu preciso de mais vapor d'água para saturar a atmosfera. Diminuiu a temperatura, eu preciso de menos vapor d'água para saturar a atmosfera. Ou seja, para levar a atmosfera para 100% de umidade relativa, né? Bom, o vento, né? O vento, nós falamos do vento, aqui tem uma ilustração interessante, ó. Ele fala do vento da seguinte forma: o vento renova o ar em contato com a superfície que está evaporando. Superfície da água, superfície do solo, superfície da folha da planta. Com vento forte, a turbulência é maior e a transferência para regiões mais altas da atmosfera é mais rápida. E a umidade próxima à superfície é menor. Com vento forte, né? Aumentando a taxa de evaporação. Então, veja bem, olha só. Aqui, ó, do lado esquerdo, nesse desenho aqui que o mouse está mostrando,
eu tenho uma situação de pouco vento. Eu tenho aqui uma massa de água em azul escuro, né? Em azul escuro aqui, ó. Eu tenho uma massa de água e aqui uma evaporação, né? Com pouco vento. Então, note que a atmosfera aqui está meio azulada aqui, ó. Ou seja, tem vapor d'água na atmosfera. Tem uma quantidade X de vapor d'água na atmosfera, com pouco vento, tá? Pouco vento. Agora, uma situação de muito vento, a água dessa massa aqui, ó, ela está evaporando, né? Está evaporando. Como eu tenho muito vento, o que está acontecendo? Esse muito vento aqui está levando embora a umidade que está saindo dessa massa de água. A umidade que está aqui em cima está sendo carreada, está sendo levada embora. Então, eu estou renovando, né? Eu estou renovando rapidamente o ar em volta dessa massa de água. Então, o que acontece? Se está renovando, se está levando o ar, se está levando a umidade embora, a tendência é que a massa de ar continue perdendo água, continue perdendo água. Então, vai aumentar a evaporação. Aumenta a evaporação, né? Então, locais com muito vento, a evaporação e a transpiração são altas. São altas. Pode chegar a valores muito altos, né? Muito altos. Então, você vai gastar mais água, né? Você gastaria mais água para repor aquilo que foi perdido por evaporação e por transpiração. Tudo bem, gente? Por enquanto? Eu estou supondo que vocês estão entendendo. Nós temos 12 pessoas online. Estou supondo aí que vocês estão, né? Temos aí a Sara, o Túlio, a Eliette, o Arthur, Daniele, Josiane, Jobert, Rafaela e Evandro, né? São 12 pessoas aí online, né? Além de mim, né? Claro. Então, nós temos aí a questão do vento, né? Radiação solar. Radiação solar que nós falamos é a energia disponível para a evaporação. Tudo o que acontece na biosfera, tudo que acontece no ciclo da água, no ciclo hidrológico, acontece porque existe radiação solar, né? Se não existisse radiação solar, não existiriam esses processos. A radiação solar é a fonte de energia para que tudo aconteça, né? Energia disponível para evaporação, no caso que ele está falando aqui. Como o assunto é evaporação, a energia necessária, né, disponível para evaporação é a energia solar, é a radiação solar. Tanto que, se eu estiver num período de chuva, né, um período assim, de muita chuva, muita nebulosidade, a demanda de água, né, aumenta, diminui, né, porque eu vou ter o quê? O solo vai estar muito úmido, além disso, a radiação solar vai estar baixa. Então, diminui a demanda de evaporação e de transpiração, né, de evapotranspiração, de uma forma geral. Solos. Ele fala o seguinte: solos arenosos úmidos têm evaporação maior do que solos argilosos úmidos. Eu já falei disso anteriormente, né? Então, se eu tiver um solo arenoso úmido, né, ele vai evaporar, o solo arenoso evapora muito mais rápido, a intensidade de evaporação é muito maior no solo arenoso do que no solo argiloso. O solo argiloso, ele conserva mais a água durante mais tempo nele, né? Devido à sua própria textura e à sua estrutura, né? Os microporos, né? Vegetação. Vegetação. Controla a transpiração. Pode agir fechando os estômagos. Busca umidade de camadas profundas do solo. E foi o que nós falamos, né? Existem espécies vegetais que têm um sistema radicular extremamente desenvolvido, né? Que buscam a água lá em grandes profundidades. E existem espécies vegetais, que são cultivadas, né? Que têm um sistema radicular mais superficial, né? Não desenvolve tanto assim o sistema radicular. Então é basicamente isso, né? Medição de evaporação. Aí entra já na parte de medição, né? Nós vamos falar um pouquinho, não vai dar tempo de falar tudo, mas vamos falar um pouquinho sobre a medição de evaporação, né?
medição de evaporação, nós temos aí o tanque classe A e o evaporímetro de Pichet. Tá? Vamos falar primeiro do menos usado. O evaporímetro de Pichet, ele é pouco utilizado, ele tem uma precisão muito baixa, né? Então ele só deve ser utilizado, ou sugere-se, na verdade, né? Recomenda-se que você use o evaporímetro de Pichet só se você não tiver condição mesmo de um outro método, ou então como coadjuvante. Você vai usar um método mais preciso e usa o evaporímetro de Pichet como coadjuvante, ou seja, como um método secundário para acompanhar, para você poder comparar com um outro método mais preciso, né? Então, nós temos essas duas possibilidades aí, de uma forma assim mais barata, né? São equipamentos baratos, o tanque classe A é barato, o evaporímetro de Pichet é muito mais barato ainda. Você pode usar, né, para você fazer a medição da evaporação, da evapotranspiração da sua lavoura, né? Você pode usar esses dois, ou os dois, ou um ou outro, né? No caso, seria interessante usar os dois, né? Se for o caso. Você compra o tanque classe A e compra o evaporímetro e põe lá só para comparar, né? Só para ter uma comparação. O tanque classe A, o que vem a ser o tanque classe A? O famoso, né? Muito usado aí pelos produtores, pelos irrigantes, né? Pelas pessoas que fazem irrigação. Quem tem irrigação normalmente tem o tanque classe A, né? Então, é um método, assim, bem, assim, que tem uma precisão, uma boa precisão, né? Vamos dizer que ele tem uma boa precisão, e que, se for bem utilizado, ele vai te proporcionar uma condição, né, de manejo de irrigação muito interessante, né? Isso aí, já direcionando para a irrigação, né? Então, o tanque classe A, ele pode te dar os dados de evaporação, né? Na verdade, ele te dá os dados de evaporação, e aí você extrapola, através de uma fórmula, você extrapola esses dados de evaporação para evapotranspiração. Assim, então é um método que é utilizado para você estimar, né? Para você medir, para você encontrar o valor da evapotranspiração. Eu acho a evaporação, extrapolo por uma fórmula para evapotranspiração. É um dos métodos mais simples para você fazer isso, tá? Existem, como eu disse, equações, assim, bem mais complicadas, né? Muito complicadas. Complicadas no que sentido? Você precisa de muitos parâmetros, muitos dados, e nem sempre você tem esses dados para poder usar na fórmula, né? Então, o tanque classe A, ele é uma boa opção, excelente opção para quem está mexendo com irrigação ou quem está mexendo com medição de evaporação e de evapotranspiração. Mesmo que não seja para irrigação, tá? Bom, então, o que ele é? Deixa eu mostrar primeiramente a foto dele, depois eu explico as dimensões. Então, é esse tanque aí, ó. Ele é um tanque, né? É um tanque que tem 1,21 ou 1,219, né? 1,21 m, aproximadamente 1,22 m de diâmetro. 1,22 m de diâmetro. Ele é feito de chapas de aço galvanizado, né? Pode ser feito de inox também, material metálico, né? Ele é feito circular, como eu falei, diâmetro, é claro que é circular, né? Então, ele é um cilindro, né? É um tanque, né? Que tem aí 1,21 m de diâmetro, 1,22 m. Ele tem 10 polegadas de altura, 25,4 centímetros de altura, 10 polegadas. Ele é colocado em cima de um estrado de madeira, e esse estrado de madeira fica a 15 centímetros de altura do chão. 15 centímetros de altura do chão, tá? Ele é nivelado, né? Esse estrado é nivelado, você tem que colocar ele nivelado no sentido longitudinal, no sentido transversal, tem que estar nivelado. Você põe um nível de pedreiro aqui e nivela nos dois sentidos, coloca o tanque, coloca a água limpa, e ele vai, você pode deixar chegar no máximo a 5 centímetros da borda. Você não pode lotar o tanque até transbordar. Você deixa faltar 5 centímetros aqui, ó. A hora que estiver faltando 5 centímetros para encher o tanque, você para de colocar água.
tá? Aí você deixa esse tanque exposto, né? Ele tem que ficar no local longe de árvore, longe de construção, tem que ficar no local descampado, no local aberto, né? Para que não tenha interferência, não tenha alteração ou interferência nos valores, né, que vão ser medidos. Esse tanque fica aí exposto à insolação, exposto a vento e tudo mais. E aí você vai medir a evaporação dele todos os dias. Todos os dias. Então, como que ele descreve, como que ele descreve, né, o tanque? O tanque o mais usado é o tanque classe A, que tem uma forma circular com diâmetro de 1,21 metros, ou 121 centímetros, profundidade de 25,5 centímetros. Construído em aço ou ferro galvanizado, deve ser pintado na cor alumínio e instalado numa plataforma de madeira de 15 centímetros de superfície do solo. Deve permanecer com a água variando de 5 centímetros e 7,5 da borda superior. Então, a água na superfície do tanque aqui, ó, ela vai variar sempre de 5 até 7,5. Então, no início, está faltando 5 centímetros para encher o tanque. Aí vai evaporando. Vai evaporando, vai baixando, né, o nível da água no tanque. Quando tiver faltando 7 centímetros e meio, quando tiver aqui a 7 centímetros e meio da borda, você coloca a água de novo até 5 centímetros de novo. E assim vai fazendo, né? Sempre. Então tem que ter um monitoramento ali. Deve permanecer, então, com essa variação aqui de 5 para 7,5. O fator que relaciona a evaporação de um reservatório e do tanque classe A oscila entre 0,6 e 0,8, sendo 0,7 o mais utilizado. Isso aqui em termos, tá, gente? É uma informação assim, meio que geral, né? Generalista, né? Varia um pouquinho, tá? Bom, então, esse é o famoso tanque classe A. Tanque classe A aí, né? Muito utilizado em irrigação, muito utilizado para estimar a evaporação e a transpiração, né? Para medir a evaporação e estimar a evapotranspiração. Ele mede a evaporação e estima a evapotranspiração. A fórmula de cálculo, exemplo numérico, nós vamos ver depois, na próxima aula, né? Bom, eu vou parar por aqui, né, com essa informação. Vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, né, para a gente poder encerrar a aula, né? Se vocês não tiverem nada, né, a gente já vai encerrar essa aula, né? Eu sugiro que vocês voltem a assistir a aula, se for o caso, né? Quem não assistiu, nós tivemos somente 12 pessoas online hoje. Os outros que não assistiram, não puderam participar ou não quiseram, vai ter no YouTube lá a aula, né? Apesar que pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, está acessando essas aulas do YouTube, eu estou disponibilizando lá, tá? Eu não sei quanto tempo que isso fica lá disponível no YouTube, é a política deles lá, eu não sei. Até quando for ficando, vocês vão podendo assistir. Depois, se eles deletarem, apagarem um arquivo lá, aí eu já não sei, não tem como fazer mais nada, né? Então, assim, fica à disposição para vocês a aula online lá no YouTube. E aí, estou aberto agora para algum questionamento, alguma pergunta, alguma contribuição aí para vocês, de vocês aí. Bom, se não tem pergunta, não tem contribuição, eu vou encerrando por aqui essa aula de hoje, né? E não esqueçam do exercício, né? Já podem ir fazendo aí o polígono de Thyssen que eu passei para vocês, que está na página da disciplina. E na semana que vem eu vou disponibilizar o link, né? Como eu disse, o link para vocês poderem enviar essa atividade para mim, né? Vocês vão precisar digitalizar a folha que vocês vão fazer e mandar para mim. Mas isso vocês vão fazer a semana que vem, que é a atividade avaliativa, né? Então, gente, bom dia para vocês. Nós estamos aí às 9 horas e 27 minutos. Nós vamos encerrando por aqui essa aula de hidrologia com a turma AGR 181 e voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço. E aí, tá, gente? Até mais.